para a gente entender qual que são as perspectivas também do que a gente quer trazer, né? Porque também apresentar só o problema não é o suficiente. Tudo bem, tem que ser apresentado o problema, mas a gente tem que também criar perspectivas de soluções, né? Eu e o Eurico somos designers, né? Trabalhamos na perspectiva do design como designer para encontrar solução. Não é só apresentar problemas, né? Que é uma das críticas que eu faço ao rock and roll também. Eu falo assim, ó, o rock and roll foi fundamental para poder apresentar muitos problemas, mas as pessoas se perderam nos problemas, se afundaram, se angustiaram e muitas vezes morreram porque tentavam fugir dos problemas com drogas ou com diversos subterfúgios. Eu falo isso para o meu filho agora, né, que tá num processo agora de descoberta maravilhosa do rock and roll, só que ele está aprendendo isso tudo dentro dessa perspectiva. Falar, isso é muito importante perceber os problemas, mas essa geração ela não trouxe soluções para os problemas e se perdeu muitas vezes nesse caminho justamente por se afundar nesses problemas. Então, o que a gente quer fazer é um pouco diferente também, assim, não é só apresentar os problemas em si, né? A minha história, pessoal, como o Eurico falou, né? Cada um tem sua trajetória com a educação, tem uns que se dão muito bem com esse contexto, né? Da disciplina e tal, que vem um pouco dos monastérios, né? Essa coisa de todo mundo ali disciplinado, pá, todo mundo alinhado e tal, o militarismo também que foi colocado dentro das escolas. Tem gente que se sente bem. Mas outras pessoas não se enquadram, e eu diria que é uma quantidade bem grande de pessoas, né? Não é à toa que a gente hoje está tendo tantos problemas, de neuroses, tantos problemas psicológicos provenientes principalmente do sistema educacional. E aí eu vou contar um pouco da minha trajetória, o que aconteceu comigo. Eu nasci numa cidade bem pequena, do interior de Minas Gerais, chamada Nanuque. Cidade bem, 50 mil habitantes e tal. Passei ali a minha infância, isso, né? Jogando bola, brincando na rua. Tive todo esse contexto que hoje em dia cada vez se perde mais, né? De poder ter a rua como uma forma também de saber, de relação, de conhecimento, de descoberta e tal. E ao mesmo tempo também tive a escola formal, né? A melhor escola da cidade. Eu tive a oportunidade, não sei se para bem ou para mal, mas eu tive a melhor formação que meu pai pôde me dar. Então eu estudava na escola particular e essa escola particular, ela era proveniente desse pensamento jesuíta, assim, de militar. A diretora era o terror, era o exemplo máximo de um general. Ela era um general mesmo, um general. Assim, a postura de general, cobrava a postura de general, cantar para a bandeira, aquelas coisas tudo ali. Então era bem militar, assim. E se você tivesse qualquer comportamento que desviasse daquilo, você era castigado mesmo. Castigado, de botar no canto, de chamar a mãe na diretoria, de receber punição e tal. Então eu cresci nesse contexto. Nessa época eu ainda era muito jovem, eu fiquei lá até os meus 12 anos de idade. Só que eu, pouco a pouco, fui criando mecanismos de subterfúgio. Porque se eu era obrigado a estar ali, a minha mente não era obrigada a estar presente e acessando aquilo da maneira que eles queriam. Então eu sempre tive essa coisa, né? Que era eu comecei muito cedo e que é uma das coisas que eu incentivo muitas pessoas a fazerem com seus filhos se você não tem essa capacidade, que é livros. Eu sempre levava livros e as aulas chatas que eu não queria estar ali presente escutando, eu ficava lendo um livro. Ou seja, já que me obrigam a estar aqui, é o melhor momento para pelo menos eu ficar concentrado lendo meu livro. E desde muito novo eu desenvolvi o hábito da leitura. E isso, obviamente, me deu acesso a conhecimentos e mentes de pessoas com capacidades fora do normal. Isso que é ler livros, né? Para gente que acha que ler livro é só ficar lendo letras e palavras, na verdade é expandir a sua capacidade de se relacionar com ideias e com pensamentos muito profundos. Com 15 anos de idade, eu já lia filosofia pesada, Jean Paul Sartre, Herbert Marcuse, ler Jung, psicologia, lia coisas que é abrir universos que a escola não me permitia. E isso fez com que eu criasse uma blindagem. Então, o que eu consegui fazer? Consegui me virar. Aí você fala, tá, mas como é que você fazia para poder passar na prova? Isso eu só fui descobrir muito tempo depois. Eu criei um mecanismo que era basicamente, eu não estudava, eu não recomendo isso, tá? Crianças, outros adolescentes, universitários aí, é uma forma só para vocês entenderem como que é um mecanismo
de como que a escola funciona e como que é a minha crítica hoje em dia, tá? Eu vou apresentar com dados e com pesquisadores, tudo que eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, eu descobri que se eu estudasse o máximo de conteúdo um dia antes da prova, eu conseguia passar na prova. Muitas vezes até mais do que a pessoa que estudou o período inteiro. Então, eu simplesmente não estudava. Lá Quando em eu Minas é o descobri, famoso decoreba. eu decoreba, exatamente. Eu descobri que o que eles queriam? Eles queriam que eu passasse na prova. Eles não queriam que eu armazenasse aquele conhecimento, é porque aquele conhecimento não tinha uma função no meu dia a dia, não tinha. Era simplesmente, ó, saber eu ler, escrever, saber o matemático básico, e é isso, cara. Você precisa passar na prova do vestibular. É esse que é a sua meta. Inclusive, eu cheguei a questionar professores, falar, olha, para que eu preciso aprender isso? Ela falou, para você aprender a passar no vestibular, depois você dá uma descarga na sua cabeça e você não precisa saber mais. Isso eu escutei da boca de uma professora, tá? De matemática na época. Para que eu preciso aprender a fórmula de Bhaskara? É só anotar isso, tá tudo escrito. Para que eu preciso gravar a fórmula de Newton? Ela falou, para você passar no vestibular. E, infelizmente é assim, e assim você vai ter que se virar. Eu falei, tá bom. Já que é assim, eu preciso passar na prova. Eu não preciso aprender e tentar me forçar a memorizar. Por quê? A escola se baseia num sistema de memória curta. Por quê? É basicamente decoreba. E essa decoreba, a gente tem uma questão cognitiva que a gente não consegue armazenar durante muito tempo essa informação. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.